30 dias de propósito pela família. Dia 23. Socorro às viúvas. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. 1 Timóteo capítulo 5, verso 16. Como abordado no dia anterior, as Sagradas Escrituras sempre atentam para o cuidado com órfãos e viúvas, trazendo direcionamentos específicos acerca da atenção dispensada a este grupo, incluindo os estrangeiros. Tente imaginar quantas mulheres ficaram viúvas e quantos filhos ficaram órfãos com as guerras enfrentadas ao longo do período do êxodo no deserto e a conquista da Terra Prometida. A Bíblia não traz números, mas é possível imaginarmos que o exército dos hebreus teve baixas. Consequentemente, essas famílias ficaram enlutadas e desguarnecidas de seus maridos e filhos, mas não desamparadas. Deus mostra a necessidade de atenção para com estes que são seu povo e vivenciarão do amor divino a partir do cuidado recebido por todos. Quando a igreja nasce, já tem consigo uma situação delicada de exclusão para com as viúvas helenistas, ou seja, as que não eram judias e que se converteram ao cristianismo. As mesmas eram esquecidas na distribuição diária de alimentos, por isso houve a instituição dos diáconos. Atos capítulo 6, verso 1. No pastoreio de Timóteo em Éfeso é observado novamente o cuidado com as viúvas, e neste caso o apóstolo traz a orientação de que os familiares não abandonassem as viúvas, pois com a morte do marido estas ficavam sem o exercício da piedade por parte dos filhos e demais familiares. Havia ainda a orientação para que observassem as que eram verdadeiramente viúvas, aquelas que no estado de viuvez não se entregaram aos prazeres, antes se dedicaram ao Senhor, e ainda um cadastro daquelas que tivessem mais de 60 anos, e demais características descritas neste capítulo. Lógico que na atualidade uma mulher com mais de 60 anos tem a sua vida ativa em todas as áreas, inclusive economicamente. Quando abordamos tal situação é pensando nas limitações que hoje a vida pode trazer, pois foi isso que o apóstolo Paulo orientou o pastor Timóteo nas limitações que estas viúvas estavam enfrentando. O sentido bíblico da palavra socorrer é servir para, ajudar, auxiliar e aliviar. Embora estes sinônimos remetam a um único objetivo, servir para nos mostra que não se trata apenas de uma passividade, mas de uma ação acolhedora que remeterá a um propósito específico, nos fazendo lembrar da sogra de Pedro que logo após Jesus a curá-la, passou a servir todos que ali estavam. Marcos, capítulo 1, versos 30 e 31. Socorrer é também gerar no coração de quem recebe a ação de fazer pelo próximo que está sendo feito por ele. Mas a exortação paulina não está em quem recebe o socorro, mas em quem pode socorrer e não faz. O crente aqui mencionado por Paulo é aquele que professa sua fé em Cristo, que tem sua firme confiança em Jesus, tendo entregue sua vida a Ele. E este não deixe para que a igreja faça aquilo que é de sua responsabilidade. Muitas vezes limitamos nosso papel como cristãos apenas em assistir à igreja que frequentamos, ajudarmos no sustento da mesma e transferimos nossa responsabilidade do cuidado familiar para ela, como se já estivéssemos fazendo a nossa parte. Infelizmente, era assim na igreja de Éfeso e não difere muito em alguns casos hoje em dia. Se olharmos em nossa volta, não veríamos viúvas necessitando de nosso cuidado e atenção? Não podemos nós estender os nossos braços e fazermos o que estiver ao nosso alcance, em vez de transferirmos para os outros? Não podemos ainda sermos o socorro de viúvas para que, uma vez socorridas, sejam elas socorro para outras pessoas que estão ao seu alcance? Torno a dizer, socorrer é também gerar no coração de quem recebe a ação de fazer pelo próximo que estão fazendo por eles. Por isso, sejamos propagadores de socorro a partir daqueles que necessitam de ajuda. Neste caso, a partir das viúvas que são parte do cuidado de Deus através de nós, a sua igreja. Oremos. Pai querido, nosso coração, em função do dia a dia, não tem sensibilidade em relação ao próximo como deveria. Ainda mais quando há pessoas enlutadas em nosso meio e nos atentamos às mesmas somente no primeiro momento e deixamos de continuar o cuidado nos dias posteriores à perda. E nos casos das viúvas que fazem parte da nossa comunidade de fé e família, precisamos exercer este cuidado como o Senhor nos mostra.
Abra, ó Pai, nossa percepção e cuidado e nos torne ajudadores destas pessoas com mais intensidade. Em nome de Jesus. Amém. Versículos para sua meditação. Evangelho de João, capítulo 14, versos 26 a 31. Compartilhe esta mensagem. Ela pode fazer a diferença na vida de mais alguém.